Chegamos agora aqui à questão 9. O tampo de vidro de uma mesa é recortado da seguinte forma. Observe. Primeiro, marca-se um triângulo equilátero de lado A na placa do vidro. Então, primeiro a gente traça um triângulo equilátero com lado A. Posicionando o compasso em cada vértice desse triângulo e com abertura A, traça-se o arco de circunferência que une os outros dois vértices. Então, com o compasso, você coloca a ponta seca aqui, mede até aqui, que é A, e traça esse arco. Veja que isso aqui parece, mas não é exatamente uma circunferência, certo? Então, você bota o compasso aqui, a parte seca, bota a parte do lápis aqui e marca esse arco que ele vai coincidir aqui. Quando você mudar a parte seca do compasso para aqui, a ponta seca, e traçar isso, você vai ter esse outro arco e agora esse outro arco. Esses três arcos delimitam uma região que é o tampo da mesa. Então, essa mesa vai ser esse tampo aqui, lembrando um círculo. Aí ele fala, considerando esses dados, letra A, esboce a região assim obtida. O esboço é essa figura, está feita. Na letra B diz, para um triângulo equilátero de lado A igual a 100, então se esse A vale 100, correspondendo esse lado a 100, qual é a área desse tampo? Ora, veja só, como é que nós vamos calcular a área desse tampo? Imagine que se nós tivéssemos uma circunferência de raio A, ou seja, de raio 100, esse valor aqui, daqui para aqui e aqui, seria um setor correspondendo a 1/6 do círculo. Por que 1/6? Porque se isso é um triângulo equilátero, esse ângulo é 60 graus. E 60 graus é 1/6 de 360. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos calcular a área do triângulo equilátero, eu já calculei aqui, é lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4, que dá 2.500 raiz de 3. Vou calcular a área do setor. A área do setor é isso, com esse arco, e fecha aqui. A área do setor vai ser πr ao quadrado sobre 6. Mas quem é o raio? 100. 100 ao quadrado dividido por 6 fica 5.000 π sobre 3. Agora observe que se eu fizer esse setor aqui, eu vou estar considerando o triângulo uma vez, duas vezes e aqui para baixo 3 vezes. Então, como é que eu tenho que fazer o cálculo? Eu tenho que considerar o triângulo, depois eu tenho que colocar o setor e tirar o triângulo uma vez, porque ele já foi contado antes. Quando eu calcular esse setor, eu tiro o triângulo, porque ele já foi contabilizado. E quando eu calcular esse setor, eu tiro o triângulo para que ele seja contabilizado. Na verdade, teremos isso aqui. A área do triângulo, que é 2.500, mais a área do setor, 5.000 π. A área do círculo, esses 5.000 π, menos 7.500 raiz de 3. Da onde veio esse 5.000 π? Porque são 3 setores, então fica 5.000 π sobre 3. Considerando 3 setores, resta 5.000 π. E aqui eu retiro o triângulo 3 vezes, porque eu tenho que retirar 3 triângulos, aí fica 7.500. Essa fórmula aqui é a parte do cálculo dessa fórmula que está anotada aqui. A área do tampo será a área do triângulo mais 3 vezes a área de cada setor menos a área do triângulo, tá certo? Então, 2.500 raiz de 3 mais 5.000 π menos 7.500 raiz de 3. 5.000 π, 2.500 menos 7.500 fica menos 5.000 raiz de 3. Unidade de medida, centímetro quadrado, tá certo? Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo no grupo. Um abraço a todos.